Olá amigos, bom dia. Meu nome é Flávio e este é o Evangelho no Lar do Centro Espírita Humberto de Campos de Juína, Mato Grosso. Que Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, possa permanecer nos abençoando. O Evangelho no Lar é uma prática espírita que pode ser adotada por qualquer denominação religiosa cristã que deseje, durante breves minutos, no reduto doméstico, unir a família em torno de uma mesa, fazer uma leitura de alguma passagem do Evangelho e algum comentário adicional a respeito disso. Nós começamos sempre fazendo duas observações. A primeira delas é que, desde o início da nossa reunião do Evangelho no Lar, nós temos na mesa uma garrafa d'água que será fluidificada, ou seja, que receberá, através da vibração amorosa dos nossos anjos guardiães, dos nossos espíritos benfeitores, dos nossos protetores, alguns fluidos importantes para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. Então, a água fluidificada é um dos componentes do Evangelho no Lar. O outro, evidentemente, é a oração. A oração, tanto no início quanto ao fim do culto do Evangelho. Precedendo a oração, nós normalmente fazemos uma leitura breve, e o livro que eu escolhi para isso é este livro, intitulado Vida Feliz, de autoria de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. A mensagem de hoje diz o seguinte: disciplina a vontade, impedindo-te de ser vítima da irresponsabilidade. Começa as tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não perca tempo escolhendo qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa a seguinte e sucessivamente desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Após essa breve leitura, nós passamos a nossa oração inicial. Vamos juntos, então, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, elevar o nosso pensamento até a divindade, a Deus, a Jesus, e vamos orar. Senhor da vida, neste momento, te agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos aqui, neste lar, e através da internet em tantos outros lares. Agradecidos pelo dom da vida, pela bênção da família, dos amigos, do trabalho, das oportunidades de aprendizado que a tua bondade nos permite cultivar. Agradecemos, Senhor, por todas as experiências que a vida nos traz, que nos ensinam, que nos ajudam a aperfeiçoar o próprio caráter, que contribuem para que sejamos espíritos melhores. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela casa que temos, por todos os recursos que temos à disposição e que tornam a vida neste mundo mais confortável e propiciam que nós possamos estudar a respeito dos teus ensinamentos,
refletir sobre eles e gradativamente aprender a colocá-los em prática. Que possa, Senhor, a tua infinita misericórdia estar com todos aqueles que estejam enfrentando nestes momentos difíceis pelo qual atravessa a humanidade, que possa vir o auxílio, o consolo e o esclarecimento. Ajuda, Senhor, a todos aqueles que sofrem e faça com que cada um de nós que esteja na condição de ajudar possa estender a mão em benefício daqueles que padecem. Que a tua luz divina continue iluminando os nossos caminhos e que a tua paz siga em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Em seguida a essa breve oração, nós passamos à leitura do tema escolhido para a noite. Nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o tema de hoje é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no universo infinito e que oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, no mundo espiritual. Conforme se ache o espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que eles se encontrem, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Essa passagem do Evangelho de Jesus é seguida de um comentário que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós adotamos. E neste comentário, os Espíritos informam que as diversas moradas da casa do Pai, a que Jesus se refere, são dois aspectos. O primeiro deles, os infinitos mundos existentes no universo, nos quais os espíritos têm a oportunidade de encarnar
com o objetivo de aprender, de avançar, de melhorar, com o objetivo de subir na escala evolutiva. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que, além desses mundos materiais, onde os espíritos encarnam para progredir, nós temos também mundos que são, do ponto de vista do espírito, algo como o céu e o inferno. Nós espíritas sabemos que céu e inferno não são lugares fisicamente localizados em algum ponto, mas que são estados de alma. Aquele que pratica o bem, que exercita o amor, chega do outro lado da vida e encontra o seu céu, porque vai se reunir com aqueles a quem ama e aqueles que o amam e vai desfrutar das alegrias dos bons espíritos. Enquanto que aquele que pratica o mal, que não pratica o bem, encontrará-se-á vinculado a regiões em que não haverão essas benesses do plano espiritual, ou seja, espíritos maus, espíritos vingativos, espíritos inferiores criam para si mesmos os seus próprios infernos, de forma que vão se posicionar nas zonas de sofrimento, onde não terão o afeto daqueles que amam e que os amem, e assim por diante. Então nós temos um aspecto físico, ou seja, muitos mundos materiais nos quais os espíritos podem encarnar para evoluir, alguns primitivos, outros no estágio da Terra, um mundo de regeneração e provas, e outros em escalas superiores, mundos felizes, até chegar nos mundos celestes, onde reina a felicidade plena, a paz e a harmonia absolutas. No momento, estamos aqui vivendo em uma dessas moradas, o nosso planeta Terra. E este planeta traz consigo a sua natureza material. E em razão da natureza material do planeta e do nosso corpo, nós estamos submetidos às leis que regem a matéria e estamos, portanto, sujeitos a sofrer a ação da matéria, de forma que estamos sujeitos a enfermidades que eventualmente podem nos atingir, nos causar dor, nos causar sofrimento e nos levar inclusive à morte, ou como chamamos, a desencarnação. Mas, através do exercício da oração, nós nos fortalecemos, não para nos eximir, para tentar fugir das dificuldades inerentes ao mundo material que é a Terra, mas sim para encontrar força e sabedoria para que, se for o caso, nós tenhamos conteúdo emocional, espiritual, tenhamos fé e confiança no futuro para superar qualquer obstáculo, a fim de seguir adiante na nossa caminhada evolutiva, seja permanecendo aqui nesse mundo, seja retornando ao mundo espiritual. Então nós estamos hoje numa dessas moradas para as quais o Senhor nos enviou. Compete-nos fazer o melhor de nós aqui para aproveitar a estadia nessa morada enquanto assim for permitido pela divindade. E assim, no momento em que formos convidados a deixar o corpo físico aqui neste plano, retornaremos a um outro mundo e lá estaremos também numa outra morada do Pai. Agora, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entregamos-te nossa alma. Sê bendito, ó Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizastes, a fim de que nós percebamos que tudo devemos a Ti.
Agradecemos depois o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que nos acena o porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que nos faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradecemos-te ainda a visão das estrelas a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores no caminho, os braços que nos amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que nos destes. Por tudo te agradecemos e, quando te aprouver, despojar-nos dos bens com que nos exaltas, ensina-nos, Senhor, a devolver tudo o que nos emprestastes, mas por piedade, ó Pai, deixa-nos ainda, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Após a oração de encerramento, nós faremos o uso da água fluidificada. Cada membro da família irá receber um copo com um pouco d'água. Água esta que agora está fluidificada, ou seja, enriquecida com os fluidos benéficos da espiritualidade, que será levada à geladeira e o conteúdo será reposto durante a semana, até que na semana seguinte, durante o próximo Evangelho do Lar, nós faremos novamente a fluidificação da água. Que Jesus nos abençoe e que nos mantenha na sua paz. Muito obrigado e até a próxima.